Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, capítulo 172, editora FEB. O versículo: Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mensagem intitulada Manjares. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim, a finalidade da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes, aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares, os alimentos, são para o estômago ou para o ventre, e o ventre, o estômago, para os manjares, para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. A mensagem de Paulo é extremamente importante em todos os tempos
em que ainda nos mantivermos prisioneiros aos graus mais agressivos, aos graus mais descontrolados de desconhecimento de nós mesmos. Enquanto imaginarmos que nós somos o vestuário de experiência terrestre, enquanto nós ficarmos prisioneiros às percepções de que o corpo físico é essencialmente quem você representa, quem nós mesmos nos representamos, estamos perdendo a maior essência que somos nós mesmos, espíritos imortais. Já animamos diversas personalidades, já experimentamos diversos corpos físicos. E todos esses processos existem e coexistem para o progresso do espírito. Então, quando ele comenta o alimento do corpo e da alma, ou seja, do espírito encarnado, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não a finalidade, não o fim da evolução. Ou seja, nós não estamos destinados para essa condição física, para essa condição desse corpo físico. Igualmente, temos que compreender que trata-se de um uniforme de trabalho para a nossa evolução. Então, Emmanuel explica um pouco mais, dilata um pouco mais, porque havia na comunidade, junto com Paulo, uma discussão muito profunda e arraigada aos detalhes do que era mais puro e menos puro, mais impuro ou menos impuro em termos de alimentação. As discussões eram acaloradas porque cada grupamento experienciavam em certas regiões, em certas localidades, certos hábitos. E geralmente temos a tendência de empregarmos os nossos hábitos como a melhor forma de costume para todos à nossa volta. Então, havia uma discussão profunda, mesmo na comunidade de Corinto, na igreja de Corinto, naquele grupamento de Corinto, de pessoas que queriam estabelecer regras e fundamentos e concordâncias sobre que tipos de alimentos deveriam ingerir, que eram mais puros ou menos impuros. Então, Paulo esclarece nesse último trechinho do versículo, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, que é o complemento aqui desse versículo, o qual não está citado originalmente no Vinha de Luz. No Vinha de Luz, o versículo termina, a citação termina nesse trecho aqui, nesse ponto. Então, vamos lá. Quando se fala, então, muitos de nós, por vezes, podemos nos perder acreditando que devemos trabalhar para comer do bom e do melhor, para saciar todas as necessidades do corpo físico, experimentar todos os sabores, todos os cheiros, todos os gostos que são capazes de serem percebidos pela sensibilidade do corpo físico. E o mesmo com relação a procriar, com as relações sexuais, com as energias genésicas. Muitos de nós procriamos sem pensar. Estamos prisioneiros a essas sensações. Então ele comenta, quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Por quê? Muitos não acreditam e não percebem a vida além do próprio corpo físico. O nível de materialidade está tão grande, tão acentuado na nossa civilização, que a maioria não se preocupa
em compreender e perceber a verdade. Ainda depende 100% de todos os sentidos do corpo físico. E apenas o do corpo físico. Então, ao mesmo tempo, Emmanuel nos esclarece que há um motivo, há uma explicação, há um amparo pelo qual esses sentidos fisiológicos são satisfeitos hoje no corpo físico. Como ele comenta, efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma. O que representa? O que representa essa satisfação dos sentidos fisiológicos? Você está com fome, você se alimenta. Você está com sede, você bebe água. Você tem as necessidades fisiológicas ligadas ao sexo, você satisfaz as suas necessidades fisiológicas em relação ao sexo. O que isso tem a ver para a alma? O que isso representa para a alma? Já que o espírito não tem sexo, já que o espírito não se alimenta de comida, já que comida é matéria, e essa matéria mais grosseira só faz sentido para os corpos físicos, para o nosso uniforme de trabalho. Então, para todos nós que estamos ainda prisioneiros na percepção, onde acreditamos que simplesmente nós somos esse uniforme de trabalho, o que representa isso para a alma? E Emmanuel brilhantemente nos apresenta uma ideia, um símbolo, uma explicação simbólica que é belíssima. Então ele nos esclarece. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Então há uma necessidade para que esses sentidos fisiológicos sejam atendidos com naturalidade, para com os seus devidos propósitos. Igualmente, se não forem, a semente não irá gerar nada, não irá crescer e se transformar, florescer e gerar frutos. É óbvio, pela comparação apresentada. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, ou seja, se aquela alma, se aquele espírito está prisioneiro daquelas sensações fisiológicas, está prisioneiro, completamente ligado à governança daquelas sensações, daqueles sentidos que o adubo, que o corpo físico oferece, contrariando a divina lei, a lei de progresso, é claro, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Então, o que Emmanuel está nos explicando aqui nesse parágrafo é que com o passar do tempo, o espírito vai ganhando maturidade, vai saindo da idade da infância, vai galgando a idade de perceber qual colaboração é mais preciosa e como se utilizar de maneira mais efetiva para a lei de progresso. Então, Emmanuel pondera para todos nós: valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis, honroso, valioso e sublimes são as faculdades criadoras, as faculdades ligadas às energias genésicas. Ninguém reencarna se não for através do sexo. Não se geram novos corpos físicos se não ocorrer o fenômeno do sexo. Então é inevitável. Por isso é tão venerável e tão sublime. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Senão, caso contrário, ficamos totalmente prisioneiros, brincando de Lego, com os brinquedinhos que representam a indumentária material mais grosseira e não dilatamos as possibilidades do espírito imperecível, o qual não perece. Nossas consciências
permanecerão continuamente. Somos espíritos imortais. Não vamos deixar de existir nunca. Agora, o nosso corpo físico, até os alimentos dos quais o nosso corpo físico se utilizam, não existirão no futuro. Nós vamos galgar outros níveis de progresso. Até mesmo o perispírito se torna mais rarefeito, que é o corpo espiritual que reveste o espírito. Então, ele continua esclarecendo. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Então ele já está deixando claramente o destino das nossas encarnações aqui na Terra. Estaremos sendo esclarecidos pelo estudo. Desenvolveremos o nosso crescimento mental pelo trabalho, em diversos matizes, em diversas atividades. Iluminação pela virtude santificante. Ou seja, nada está relacionado, em essência, com a parte material mais grosseira. A alma não se alimenta de nenhum recurso físico-químico, do qual absorvemos os elementos essenciais para fornecer recursos ao nosso sistema sanguíneo para a alimentação de todas as nossas células, do corpo mais grosseiro. Então a alma sente a necessidade de aprender, de conhecer, de estudar, de crescer mentalmente com diferentes tipos de desafio em relação ao trabalho. E, igualmente, a alma necessita se santificar, se iluminar pela virtude santificante. Como poderemos nos iluminar se nós não empreendermos essa sabedoria adquirida em favor do próximo, esse conhecimento adquirido em exercício para com o próximo? Daí o nome virtude santificante. Como vamos adquirir recursos de como executar as coisas se não estamos empreendendo em servir ao próximo, assim como Deus aguarda que assim o façamos? Então, a nossa alma carece desses recursos. E com certeza, quando fala do homem do futuro, ele está falando da condição mais espiritualizada que o ser humano passará a exercitar nos diversos estágios de desenvolvimento que nos são ofertados. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, ou seja, se estamos ali naquela fantasia alucinada de acreditarmos que o único recurso lógico de vida é satisfazer as fantasias do corpo, é obter o máximo de prazer de degustação, de cheiros e sabores e, acima de tudo, de prazeres sexuais, esquecendo que o corpo é que deve permanecer a serviço da alma, a questão é, não deveríamos inverter? Se quem permanece eterno é o espírito, o corpo deve fornecer os recursos para o espírito, e não o contrário. E aquele que assim opera ao contrário, ou seja, totalmente ainda dominado e subjugado pelas sensações do corpo físico, cedo ou tarde esbarrará em perturbação, na inutilidade ou na sombra, que são os recursos naturais, consequências naturais que o espírito irá sofrer naturalmente por ele mesmo produzido, que leva novamente ao despertamento, a libertação da alma de certas inutilidades e de certas perturbações que não alavancam a alma.
Então, por vezes, vamos estacionar em perturbação, em inutilidade e em sombra. Por vezes, só valorizamos a luz quando adentramos nas regiões de sombra. Só valorizamos a utilidade quando estamos prostrados e inúteis. Só valorizamos, por vezes, o equilíbrio quando estamos em condições de perturbação. Ainda estamos vivenciando esses princípios de dualidade. Então, por vezes, ainda precisamos do lado ainda obscuro das experiências para compreender a importância do lado positivo e sagrado da convivência com o Pai. Então, para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares, ou seja, os alimentos mais saborosos e mais elaborados que possam ser imaginados, são para o ventre, são para o estômago, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então, ao deixarmos o corpo físico, não vamos ficar imaginando que será possível obter manjares especiais, doces e quitutes, os quais estamos de certa forma viciados no corpo físico. E o mesmo com relação às sensações de outras ordens sexuais, sensações de ordens com relação à bebida, perfumes. Pessoas estão viciadas por vezes o uso em certos perfumes que tornam o olfato mais sensível, mais alegre, mais feliz. Há ali um senso de felicidade com relação àquilo. Quando deixarmos o corpo físico, não faz parte mais da indumentária do espírito. E se assim persiste no espírito desencarnado, está apenas no psiquismo do espírito, como forma de lembrança, como forma de secura da alma. Porque certamente Deus empreende todas essas possibilidades a nosso derredor para o nosso progresso, e não para ficarmos prisioneiros aos recursos do progresso. Então, Emmanuel tenta nos esclarecer o máximo possível para dilatar a nossa percepção, atenção, todos os recursos do corpo físico e do processo de evolução dessa escola chamada planeta Terra é para desenvolver as nossas potencialidades. É meio para a evolução, não é a finalidade. Então, por vezes, muitos experienciam a ausência dessas possibilidades no corpo físico, ainda no corpo físico. Não consegue se alimentar de diversos produtos, de diversos recursos, alterações com relação à absorção do açúcar, por exemplo. Uma série de variações que ocorrem no corpo físico em que não há mais como utilizar. Talvez seja uma necessidade para o espírito se desapegar, se desprender com relação ao açúcar. E mesmo com relação às questões sexuais. Por vezes o espírito precisa não ter acesso às questões sexuais, a essas energias genésicas, mais intensamente como um processo de se desvencilhar desse vício, porque se tornou um vício, um hábito. A nossa cultura moderna, nós não nos alimentamos porque estamos com fome. Nos alimentamos por vontade de comer. As pessoas não praticam o ato sexual para a reprodução humana. Praticam o hábito sexual pela vontade do ato sexual em si. Então, tudo com muita naturalidade, nós passaremos a conviver com esses recursos cada vez com mais harmonia, mais simplicidade, de tal forma a não sermos mais dependentes químicos desses recursos.